Bom, nessa aula a gente vai tratar da circulação geral da troposfera e dos ciclones extratropicais. A primeira parte é mais específica sobre a circulação geral. Na aula anterior a gente tinha chamado a atenção no final da aula que feição dominante, né, da Terra, a característica dominante é o gradiente de temperatura de acordo com a latitude, né? Tem uma tendência muito grande de diminuir a temperatura em direção aos polos, né? As temperaturas tendem a ser maiores nas baixas latitudes. E a gente elencou uma série de elementos que contribuem para isso, né? Não é só a questão da altura do Sol, da inclinação aos raios solares, como tradicionalmente o pessoal atribui, mas tem o albedo contribui, e a transparência ou opacidade da atmosfera, principalmente para a radiação de ondas longas, né? Então, como é muito mais seco o ar em direção aos polos, também é muito mais fácil escapar a radiação de ondas longas. Onde é mais úmido, tende a reter mais. O efeito de cobertura é mais intenso, né? Tem um outro elemento que a gente não comentou, mas que também não é, que quanto mais úmido o ar, ele tende a ter uma densidade um pouquinho menor. Isso contribui também para a turbulência da troposfera. A mesma temperatura, o ar que está mais úmido ele é um pouco menos denso. Uma molécula de água é uma massa atômica menor do que a do gás carbônico, do oxigênio puro, enfim. Então, é um gás que tem cada molécula é um pouquinho mais leve do que as outras, né? Então, quando você põe um pouco mais de água na forma de vapor, a densidade total da mistura tende a ser um pouco menor do que a do ar seco. Mas, enfim, tudo isso contribui, mas a questão essencial é a questão do gradiente de temperatura. Então, o raciocínio fundante aqui é um raciocínio lógico, né? Uma questão de dedução. Então, se a gente diz assim, né, que em termos médios, uma marcante variação latitudinal de temperatura e umidade na escala planetária, né, esse é um C, e se há uma tendência do ar fluir para compensar diferenças de densidade no mesmo nível, a gente já discutiu isso antes, está certo? Se tiver variações de densidade, o ar tende a fluir. Então, quando a gente olha na escala planetária, a gente acaba tirando uma conclusão, ou elabora uma primeira hipótese, digamos assim, a partir dessa conclusão, de como é que seria a circulação geral, né? De como é que, de uma forma na maior escala, mais abrangente possível, como é que o ar da Terra circula. Não tenho certeza se foi a primeira pessoa que pensou isso, mas foi a primeira pessoa que escreveu sobre isso, né? Ele não fez nenhum desenho, mas tem um texto de 1686, e a pessoa é o Edmund Halley. Halley é o mesmo cara do cometa de Halley, né? Esse sujeito aqui, o Edmund Halley, foi a primeira pessoa que num texto escreveu como é que deveria ser a circulação geral da atmosfera. A gente hoje, a primeira correção que faria é que não é da atmosfera, né? Ele está tratando da atmosfera, mas hoje a gente sabe que o correto seria atribuir o raciocínio à troposfera, né? Então, ele imaginou como é que seria a circulação. Ela seria causada pela variação latitudinal da temperatura.
Então, ele argumentou que a gente pode tentar observar ou ter indícios do que acontece com a ventilação, né, com a circulação do ar aqui perto da superfície, e deduz que deve haver uma circulação superior para compensar. Eu não poderia nem ter o efeito de Coriolis, evidentemente não entra em jogo aqui ainda, né? Isso aqui é bem antigo, se a gente for parar para pensar, bem antigo. Esse modelo conceitual do Halley é o conceito que a gente aprendeu na semana passada, a gente apresentou isso daqui. Imagine duas células de circulação em que o ar frio está ali em torno do polo, né? Ele acaba escoando em direção ao Equador, onde ele é mais quente. Então ele vai se aquecendo no percurso. Então a densidade vai, né, segundo esse raciocínio, assim, aqui seria mais denso, e a densidade vai diminuindo em direção ao Equador. Aqui o ar sobe, né, converge aqui dos dois hemisférios, sobe. E aí a corrente para compensar, né, segundo o Halley, seria isso daqui que está desenhado aqui. Então, o vento lá em cima, né, o ar lá em cima se ventilaria, circularia, percorreria o caminho inverso daquele da superfície, para compensar. Então, isso aqui já era difícil de observar. Aqui a gente tinha um pouco mais de indícios ou sugestões de que isso aqui acontecia. Mas, no primeiro momento, é um modelo conceitual. E em ciência, sim, a gente pode ter boas ideias, parece bem lógico isso daqui. E, aos poucos a gente tem que caçar evidências para ver se isso faz sentido ou não. E a gente sugeriu que, assim, de uma escala tão abrangente, tão geral quanto é esse raciocínio, também é o que a gente espera encontrar aqui, uma região muito chuvosa, porque aqui o ar, na região de convergência aqui dos dois hemisférios, né, dessas duas células de circulação, a do norte e a do sul, nessa região aqui onde ocorre a convergência, a gente deve esperar o quê? Formação de nuvem intensa, né, de nuvem, de nebulosidade e chuva. Né? E de fato a gente tem isso na Terra. Um pouco mais adiante, uma outra pessoa, curiosamente o nome era parecido, que é o George Hadley, né? Era Halley, né, do cometa de Halley. Aqui não, aqui é o George Hadley. Não tem nada a ver com o cometa. Você vê que uma outra geração, né, um outro século, inclusive, 1735. O Hadley percebeu que a circulação do modelo conceitual do Halley não dava conta direito com o problema dos alísios, né? Porque os ventos alísios eles não vinham assim exatamente, né, em direção ao Equador exatamente. A impressão que você tinha que na verdade era muito mais um sentido contrário ao da rotação da Terra do que em direção ao Equador, né? Quer dizer, essa impressão que a gente tinha, inclusive o uso, né, da aplicação, né? Quer dizer, o nome e o conhecimento disso vinha da navegação, né? Então o Hadley, sabendo que existiam os alísios, etc., falou, não, mas tem que explicar isso aqui de alguma maneira, né? Por que apesar de ter lógica, o modelo do Halley ele não explica direito, né? Não está em concordância exatamente com as evidências, né? Com aquilo que a gente observa. Então ele vai perceber que tem uma maneira de melhorar o modelo do Halley se a gente incorporar o efeito da rotação da Terra. Mas é o seguinte, se a Terra não rodasse, não girasse, né, quer dizer, não estivesse girando em relação ao resto do universo, a circulação geral talvez fosse mesmo como o Halley propôs, né, poderia até ser. Mas, como a Terra está girando, acontecia um atraso, né? O vento que vinha em direção ao Equador, né? A circulação em direção ao Equador ela ficava atrasada em relação à rotação da Terra. E aquilo que a gente percebia como vento na superfície, na verdade era o ar ficando atrasado, ficando para trás, né? A Terra avançando em relação ao ar.
Então, ele ainda não fazia conta assim, a respeito, né? Mas conceitual o raciocínio, mas ele essencialmente está correto, né? Uma aplicação do conceito de inércia, que essa altura já está bem formalizado, né? Que foi no século anterior. Então, está aplicando, no fundo, o conceito de inércia aqui. Mas ele não é ainda efeito de Coriolis, porque o efeito de Coriolis propriamente dito, é a conta e o cálculo, né? A formalização matemática disso aqui vai acontecer no outro século, né? 1800 e tanto, então é um século praticamente depois. Mas aqui está a semente do ponto de vista conceitual. Né? É com quem? Com Hadley. O Hadley também não tem no texto dele uma ilustração para mostrar o raciocínio. Essa ilustração foi feita depois, está vendo? Aqui é o texto de 1775 e segundo esse autor aqui, esse Lawrence, em 67, faz um desenho para ilustrar o raciocínio do Hadley na época dele. Né? Tem que imaginar que é muito difícil publicar figura, né? É uma coisa bem trabalhosa. Então, você tem os textos antigos, tem muito pouca figura, mesmo o Newton, você pega lá o livro do Newton, é texto. Né? Hoje a gente faria ele todo ilustrado, né? Que é mais fácil. Mas enfim, então o Lawrence reconstruindo, o que ele imagina então? Que tem uma célula de circulação na troposfera, no hemisfério norte, a outra no hemisfério sul. A gente vai dizer que isso é um modelo de circulação unicelular. Até onde vai, ele não especifica claramente, né? Mas certamente não é exatamente no polo. E o que ele vai dizer é que essa circulação nesse sentido, né, da latitude maior em direção às latitudes menores, é uma circulação que é uma parcela de ar vem em direção ao Equador, seguindo aquele gradiente que tinha sugerido o Halley. Mas o Hadley vai dizer o seguinte, ó, não, mas vai acontecer uma deflexão aqui, ó, o vento tende a ficar para trás. Ó. Por quê? Porque quando eu estou aqui, ó, a inércia não é suficiente para acompanhar a Terra. Então, vai ficando para trás, tende a defletir o vento aqui. Isso são os ventos alísios. Como acontece nos dois hemisférios, é uma região de convergência, sim, de fato, mas os ventos estão fazendo isso aqui. E isso estava incorporando, então, uma observação, um fato de conhecimento notório, que eram os ventos alísios, e um mecanismo de redistribuição de energia, né, no fundo. Né? Um excedente de energia dos trópicos e caminhar em direção às latitudes maiores. Vou trazer ar frio para cá para ser aquecido. Né? A gente já tinha comentado, né, que a gente encontra em qualquer dia na Terra um cinturão de nebulosidade próxima à região do Equador. De dia e de noite a gente encontra tempestades, cúmulos congestos, cúmulos nimbus. É uma região que produz bastante nuvem. Então, a gente até chama de zona de convergência intertropical entre os trópicos. Eu tinha mostrado na semana passada, né, que a zona de convergência faz assim um pouquinho, depende da época do ano, né, um pouquinho mais ao norte, um pouquinho mais ao sul. Isso aqui vai oscilando, né, sazonalmente. Então a gente vai dizer o seguinte, que existem as evidências então que corroboram a proposta do Hadley. Né? Então, de fato, sobre os oceanos, a gente tem uma pressão mais baixa, certo? Se o ar converge ali, a pressão deve ser um pouco mais baixa. A persistência e alta frequência de nuvens, cumulonimbus e tempestades nas proximidades do Equador, variando sazonalmente. Isso era a tal da zona de convergência, a gente chama assim hoje, né? Ele não chamava, mas nós chamamos.
Sobre os oceanos, então, você vai ter os ventos alísios, né, que é o ar convergindo para essa zona de convergência, né, para a região aqui cheia de nuvens e tempestades. Isso é sobre os oceanos. Né? Sobre os continentes, a coisa é um pouco mais sutil, que parece que fica um pouco mais espalhado, essa tendência, a convergência fica um pouco mais espalhada, não é tão bem definida, com uma espécie de linha, uma zona linear, uma coisa assim. Fica um pouco mais espalhado. Mas a gente tem alguma coisa indireta que sugere para a gente a persistência da precipitação e da alta temperatura, né? Que são as florestas equatoriais. Estão ligadas à pluviosidade. Elas são um indicador de alta pluviosidade. Por quê? Porque elas dependem disso para poder existir. Né? Um lugar que não chove, ou chove muito pouco, acaba não tendo esse tipo de vegetação. Vegetações que tendem ou que caminham em direção ao xeromorfismo, né? Ou a ausência total, né? Quase total de vegetação, no caso dos desertos. A única diferença é quanto de água ou quanto de precipitação, né? Com a disponibilidade de água. Então, onde a gente esperaria que tivesse bastante precipitação, bastante chuva, tempestade, etc., tem. Né? E os próprios ventos alísios, que é exatamente o que ele queria dar conta. Né? Então, o modelo do Hadley parecia se dar bem. A gente usa ele até hoje? Não. Assim como você tem as evidências que corroboram, que sustentam, em ciência é assim. Às vezes a gente começa a descobrir também outras coisas, outros fatos, que não corroboram ou que colocam em xeque o modelo que a gente tem. Apesar do modelo ser lógico, às vezes ele não explica alguma coisa. Né? Então vamos ver que coisas ou que fatos começaram a ser colecionados, digamos assim, e mostrar que tinha ainda algum problema. Né? Que esse modelo era um pouco melhor que o anterior, mas ainda não dava conta de alguns fatos. A gente vai comentar aqui. Bom, então aquele modelo que é unicelular, né, tem uma célula em cada hemisfério, e vai ter um probleminha com evidências contrárias, né, fatos não explicados pelo modelo. Ele não dá conta disso daqui, pelo menos esses aqui. 5 fatos. Bom, primeiro, eu elenquei aqui, não é na ordem histórica, né? Eu fiz uma sequência, mas não é exatamente histórica nem lógica. Né? Bom, sobre os oceanos. Né? Nas latitudes médias, os ventos são de oeste, ao contrário da direção dos alísios. Como é que é, professor? Os alísios, vou passar aqui, ó, olhar essa figura. Os alísios, eles sopram nesse sentido. A gente chama de leste, porque a gente indica vento assim, não é para onde ele vai, mas de onde vem. Então, vento de leste, né? Ventos de leste, ó, ventos que vêm de leste e vão para o oeste. Essa é a tendência geral dos ventos alísios. A evidência que a gente está dizendo aqui que contradiz o modelo unicelular é esse fato aqui, ó, que está aqui e está aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que os ventos preferenciais aqui, ó, essas latitudes que são médias, ó, não são nas altas nem nas baixas latitudes, são as médias latitudes. É muito frequente que você tenha o quê? Uma persistência de ventos preferencialmente de oeste, é no sentido contrário ao dos alísios. Os alísios são de leste, e esses nas médias latitudes preferencialmente são ventos de oeste. É muito mais frequente, muito mais persistente nesse sentido. E aí era um problema, porque o modelo não dá conta de explicar isso. Aí continuando aqui, o número 2, né? Considerando o efeito de Coriolis, uma parcela de ar jamais conseguiria percorrer meio hemisfério terrestre.
É óbvio que não é na época dele, mas um pouco mais adiante, quando é possível começar a fazer contas a respeito, né? A gente está chamando de efeito de Coriolis, é a possibilidade de calcular velocidade, as direções dos vetores, etc. Quando você consegue começar a fazer essas contas, o que a gente começa a perceber? Que não tem como uma parcela de ar sair de um lugar qualquer e percorrer meio hemisfério. Não tem como ela, ou muito menos que isso. Ela entra em órbita, a gente diz. Né? Ela começaria a circular dando a volta na Terra. Né? Praticamente não conseguiria avançar. Então é isso. O efeito de Coriolis não permite que uma parcela de ar, com a velocidade angular que a Terra tem, você não consegue fazer com que ela percorra meio hemisfério. Ela não consegue chegar até lá. Ela vai defletindo, 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 chega uma hora que ela está caminhando praticamente paralela aos paralelos. Né? Quer dizer, e há também uma outra coisa, é que há um cinturão de altas pressões entre os polos e o equador. No modelo lá dele, a gente deveria ter altas pressões nos polos e baixas pressões, né, as pressões deveriam ir diminuindo na Terra em direção ao equador. Mas acontece que com o tempo começou a ficar claro que não era bem isso que de fundo acontecia. Né? Você vai espalhando, vai começar a medir isso de alguma maneira pelo mundo, você começa a perceber que não é bem assim que isso funciona. E ao mesmo tempo tem um cinturão de baixas pressões entre os polos e o cinturão de altas pressões. Então vamos olhar de novo na figura para a gente poder perceber isso. Olha, na nossa figura. A gente estava dizendo lá que, apesar do modelo prever que aqui eu tenho alta pressão e aqui baixa pressão, o que a gente percebe é que existe entre as duas, né, mais duas zonas, ou mais duas faixas, digamos assim. Aqui a gente tende a ter, em médias latitudes, aqui, ó, entre os ventos de leste e os ventos de oeste, a gente tende a ter pressões um pouco maiores. Faz sentido, certo? Se sai ar para cá, então isso aqui é uma região de divergência, preferencialmente de divergência aqui também. A gente chama a região das altas subtropicais. Uma ao norte, outra ao sul, e aqui é a baixa equatorial. Né? Outra observação que a gente tinha feito também é que a gente tem uma tendência a ter pressões baixas ou mais baixas aqui pelo meio. Né? Então tem essa alta, uma baixa, alta, baixa. Essa é a tendência, né, da pressão próxima da superfície da Terra, em geral, né? Assim, bem no atacado. Isso não é exatamente o que o modelo previa, né? Da maneira como a gente, imaginando a explicação dele, tudo isso aqui, esses detalhes todos não fazem muito sentido na explicação dele, do Hadley, né? Finalmente tem mais uma objeção, ou uma evidência. Enfim, é um fato, se a gente estava usando, né, para corroborar o modelo do Hadley, a distribuição nas florestas equatoriais, bom, então faria sentido olhar os desertos, que seria o oposto, né? Então, a gente imagina que onde estão os desertos são locais que o ar tende a divergir, né? A tendência deve ser desse ar do alto da troposfera em direção à superfície. E o modelo do Hadley não tinha onde encaixar o fato de que a gente tem duas faixas, digamos assim, grosso modo, de desertos na Terra. Uma ao norte e outra ao sul da região equatorial. Né? Esse é o jeitão. Né? No modelo unicelular não consegue explicar isso. Né? Deveria ter alguma explicação, porque essa grande feição do lado, né, do extremamente úmido, né, ou chuvoso,
deveria fazer parte de um modelo, uma explicação, então, para o oposto, né? Para o extremo oposto. E o modelo dele não dava conta. Então, em 1856, você vê que já é mais um século, né? Um pouco mais de um século para diante, naquela década mágica, né? 1856, meados do século XIX, muita coisa aconteceu nessa década. Já comentou isso aqui, né? Tem a origem das espécies, tem, enfim, tem isso, tem aquilo, tem geografia também, tem bastante coisa interessante. E esse Ferrel, em 1856, ele propôs uma melhoria substancial no modelo de circulação geral da troposfera, dizendo o seguinte: já sei, que a gente não tem só uma célula de circulação no hemisfério norte e outra no sul. Na verdade, para explicar todas aquelas questões, né, que eu levantei para vocês aqui, mas que para ele ali já estava também presente, né? Aqui você já tem inclusive os cálculos, a possibilidade de calcular Coriolis, o efeito de Coriolis, essa coisa toda. Então o que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, não é uma célula em cada hemisfério, são 3. O que o nosso amigo vai propor? Ele vai dizer assim, não é que o modelo do Halley esteja errado, não é bem isso, é que ele está incompleto. Então ele manteve a célula de Hadley, ó, tá vendo aqui, ó. Ela dá conta dos ventos alísios, dá conta do fato de que a gente tem uma, que a gente chama hoje de zona de convergência intertropical. Ela tem uma certa lógica, né? Porque o ar vem daqui, vai para cá. Mesma coisa do lado de cá. Então, se tem essa aqui, a região de convergência, então eu devo ter, segundo ele, uma região de divergência aqui, assim. Né? Onde eu tenho esse retorno, eu tenho divergência. O ar do retorno aqui por cima, ele não vai até o polo, é longe demais, não dá certo. Você tem um efeito de Coriolis, não tem como o ar chegar até aqui, né, diretamente. O que ele faz? Ele esfria, etc., e afunda, né? Converge muito antes aqui. Aonde? Nas latitudes mais médias, digamos assim. Né? Então, o ar junta aqui com o que vem de outro hemisfério, aqui mais do norte, converge aqui em cima e diverge em superfície. Essa região aqui de divergência em superfície é que fornece o ar, digamos assim, que vai alimentar esses ventos de oeste que eu tenho aqui na superfície e os próprios alísios. Né? O que vem em direção ao Equador é defletido no sentido contrário ao da rotação. E o vento, né, o ar que vai em direção ao polo, é defletido avançando em relação à rotação da Terra. Né? Os ventos de oeste avançam em relação à rotação e os alísios atrasam em relação à rotação. Então, o que ele vai esperar? Que aqui seja uma região, e que a gente vai encontrar na Terra? Uma região pouco propícia à formação de nuvens e precipitação. É bem mais difícil, porque o ar tende a estar descendo. Né? Enquanto essa região aqui vão se formar aquilo que a gente chama hoje, né, dos anticiclones, essa região aqui é uma região de convergência. Então aqui chove, aqui tende a ser mais seco. Se você parar para pensar, faz sentido. Né? Existe aridez ou semi-aridez nessa região aqui. Tem lógica. E aqui também. Não tanto, mas também. Se pegar nessas latitudes em África, né? É a mesma coisa.
no norte da África, né? O Saara. Saara é o grande deserto também, está nessas latitudes. Então, o que ele propõe? Que tem, na verdade, 3 células em cada hemisfério. Uma célula aqui é termicamente direta, ele vai chamar assim, a gente vai chamar assim, né? Produzida por esse gradiente de temperatura, né? Tende a ser mais quente, mais úmido quando vem para cá. A célula polar, né? Também é termicamente direta, né? Ela é induzida pelo gradiente de temperatura. Essa célula intermediária aqui, essa célula intermediária vai funcionar como se fosse uma engrenagem, né? Digamos assim. Ela é induzida, né? Essa movimentação aqui é induzida por essas duas que são movimentadas. O motor, digamos assim, é esse gradiente térmico aqui na superfície. Né? Isso que faz movimentar. Esse é o modelo de circulação geral da troposfera, o modelo tricelular a gente chama. Pois bem, então, isso aqui é uma forte evidência, né, que corrobora o modelo tricelular. A gente pega a precipitação e a evaporação na Terra e distribui isso de acordo com a latitude, olha só o que a gente vai perceber, o que a gente vai obter aqui. Aqui a gente tem 2 linhas, essa cheia, é a taxa de evaporação média. Aqui é 1 metro, aqui é 2 metros de água. Né? Então, se quiser em milímetros, é um milésimo desse pedaço aqui. Então, em média, o lugar que mais chove na Terra tem uns 2 metros de precipitação, que é essa linha tracejada. Em média, os lugares que mais evaporam uma coisa da ordem de 1,5 metro. E o que a gente vê aqui é a latitude. Então aqui é 0, Equador, próximo do Equador. Aqui um pouco ao norte e para cá indo ao sul. Olha só. No polo propriamente dito, a taxa é baixa de evaporação, muito frio, né? Mas também a taxa de precipitação é muito baixa também, quando não nula, né? No Polo Sul é praticamente nula, muito pouco. Evapora pouco, mas também precipita muito pouco. Muito frio. Conforme a gente vai avançando em direção ao Equador, o que a gente percebe? A precipitação aumenta, diminui, encontra o seu ápice perto da região, né, do Equador, aqui, ó, próximo do Equador, diminui bastante, aumenta de novo, até ir para o polo. A evaporação, ela é, nesse trecho aqui, ó, menor do que a precipitação. Tá aqui, ó, precipitação maior que a evaporação. Aqui, ó, tem um saldo, ó, que a evaporação é maior do que a precipitação. A precipitação é maior que a evaporação, desculpa. Agora, aqui nesse trecho, nesse intervalo aqui, o que acontece? Ó, latitudes médias, aqui é baixas latitudes, altas latitudes, aqui é médias latitudes. O que acontece? Ó, a taxa de evaporação é bem maior do que a taxa de precipitação. Então, nessa região da Terra aqui, eu tenho
déficit, certo? Então, déficit. Evapora mais do que precipita. Mas como é isso possível, professor? Pois é. Quando é no continente é difícil, né? Isso acontecer. Mas você tem que lembrar que tem bastante oceano nessa latitude. Né? Então, é uma região que o oceano fornece, né? Perde água, mas ganha ou muito pouco, ou ganha bem menos por precipitação. Aqui, ó, chove menos. Aqui é o contrário, aqui numa região, né, nessas latitudes, tende a haver um excedente. E aqui, nessa região, chove mais, a precipitação é maior do que a evaporação. Então tem um superávit, né? Então um excesso de precipitação em relação à evaporação. Aqui é o contrário. Então, quando a gente olha, o que a gente diz? Olha, isso aqui é porque eu tenho a zona de convergência intertropical e os anexos dela, enfim, tudo que está associado a ela. Então, eu vou ter isso aqui explicado pela zona de convergência intertropical. E aqui? Como é que eu explico isso? Né? Quer dizer, isso aqui está relacionado com o quê? Com os dois cinturões de altas pressões. Os anticiclones, em geral, né, os mais persistentes, estão nessas latitudes. Os desertos da Terra estão nessas latitudes. Então, aqui não é propício o desenvolvimento de vegetação abundante, né, com muita biomassa. Aqui é o contrário. Né? A vida em toda a sua exuberância, o máximo de biomassa e de biodiversidade acontece aqui, nessa região, aqui, nessas latitudes. E aqui? É porque eu tenho também outra região de convergência ao norte e ao sul. E depois as altas pressões polares. Né? Então, isso aqui, se a gente olhar essa distribuição da evaporação e da precipitação, assim, aqui também você tem a vegetação também, né? Bem mais exuberante do que aqui nos desertos. Só que é mais fria, né? Com menos espécies, né? Uma variedade menor, biodiversidade menor, mas tem bem mais biomassa do que aqui, por exemplo, do que aqui. Aqui o frio também limita, não é só a presença ou ausência da água, né? Quer dizer, eu posso ter água, mas se tiver muito frio, isso também se torna um fator limitante para a vida, né? Até o ponto de praticamente nada sobreviver. Né? Então a vida gosta disso aqui. Né? Quente e úmido. Quanto mais quente, quanto maior a precipitação, melhor. Essa não é a melhor projeção, mas esse é um mapa que todo mundo conhece, está acostumado. Tem a escolar, né? De onde eu tirei, inclusive. Uma distribuição grosseira, assim, bem no geral, dos grandes biomas, ou das grandes vegetações do mundo. Na superfície continental, evidentemente, né? Toda a vida que está aqui dentro da água não é representada aqui é só vegetação. Olha só, aqui ó, floresta equatorial, floresta tropical e savana, está aqui. Então, aqui e aqui, a floresta mais luxuriante, mas aqui e aqui. A gente tinha comentado, se vai estender para as áreas dos outros verde um pouquinho mais escuro, certo? São as regiões que estão associadas àquela... A vegetação que está associada às oscilações, né? Ao vai e vem, digamos assim, ao zigue-zague sazonal da zona de convergência intertropical. Aqui, né, o grande deserto da Austrália, Kalahari, coisas do gênero, aqui também é semiárido, desértico, enfim. O que vai acontecer? Isso aqui são
latitudes em que predominam pressões mais altas. A gente já tinha visto na aula que tinha um anticiclone aqui, né? Em cima do oceano, tem um anticiclone. Não sei, você pode ter ideia, que também deve ter alguma coisa do gênero aqui. Aqui tem um anticiclone em cima do Atlântico também, né? Um giro nesse sentido. Olha só, aquele anticiclone tem um correspondente aqui, ó, Saara. A gente fala Saara, não deve falar deserto do Saara, que Saara já quer dizer o grande deserto, né? Já quer dizer deserto. Então, Saara é o deserto, né? Quer dizer, o deserto dos desertos, né? E, enfim, essa faixa de aridez aqui tem a ver também um pouco com a altitude, mas grosso modo isso é usado como uma evidência que ajuda a corroborar o modelo tricelular. E depois, mais ao norte, a gente vai encontrar de novo condições propícias para a vida, mas tem um problema do frio, né? Quanto mais ao norte, mais frio. No sul, a gente tem uma dificuldade, tem uma incompletude aqui, porque você não tem, nessa mesma latitude, né? Nessas latitudes a gente tem aqui, na verdade, água, né? Então, se a gente tivesse as porções continentais grandes aqui, talvez a gente tivesse de novo um cinturão de vegetação. A floresta temperada e as florestas de coníferas, né? E talvez até a tundra, né? Realmente o problema da tundra é o frio, né? Não é a falta de água exatamente. Muito frio. Boa parte do ano fica coberta de gelo. Essa distribuição ela tem um efeito da altitude aqui também, né? Que é o efeito da altitude aqui também. Aqui tem um pouquinho. Aqui também tem um pouco do efeito da altitude. Tem uma assimetria também que a gente percebe, né? Que às vezes na mesma latitude de um lado e do outro aqui. Aqui é seco. E aqui é úmido, né? Aqui é seco. Aqui é úmido. Seco. Lá é úmido, né? Aqui é seco. Aqui é úmido, né? Então, tem um pouco a ver também com a temperatura da água do mar, né? Porque assim esse lado da corrente é quente, aqui a corrente é fria, né? Então isso ajuda a entender um pouco a simetria, né? De um lado do outro, enfim. Mas são efeitos superimpostos, né? Você vai mudando um pouco a escala em relação à explicação mais geral, que é o modelo tricelular, né? A circulação geral da troposfera. Bom, finalmente, lá nos anos 20 do século passado, né, 100 anos atrás, mais ou menos, os Bjerknes era pai e filho, né, é o mesmo sobrenome, mas era pai e filho. Os dois trabalhavam na mesma área, enfim, tiveram vários avanços no estudo da atmosfera, na previsão do tempo, etc. Isso numa época que ainda não tinha imagem de satélite, evidentemente. Então, conseguiram construir um modelo conceitual do que acontecia naquela região que não é na convergência intertropical, nas outras duas zonas de convergência, né, entre a célula polar e a célula intermediária de Ferrel. Ele vai chamar de frente polar, e a gente chama de teoria da frente polar. E hoje a gente casa isso com os ciclones extratropicais. Ele vai bolar, ele vai imaginar como é que isso aqui funciona, como é que o ciclone vai funcionar. Esses ciclones que não são perto do Equador, né? São ciclones de altas latitudes. E o Bergeron, que é orientando, um aluno, digamos assim, do Bjerknes pai, ele vai incluir a teoria da frente polar e do modelo tricelular.
escrever um texto, claro, que incorpora. O raciocínio central, da questão central, é a seguinte. Quando a gente olha, né, a gente dá para entender aqui, né, 0 é o Equador, 90 aqui o polo, a troposfera tende a ficar mais espessa nessa direção. Então aqui a gente tinha aquela célula original da circulação do Hadley, né, que tinha o efeito Zalizo, aquela coisa. Aí o Ferrel, a gente chama de Ferrel porque ele que fez essa proposta de tricelular, né, com 3 células, que deu conta de muita coisa, explicou bastante coisa. Então dá conta dos desertos, cinturão de altas pressões, ventos de oeste, um monte de coisa que estão aqui que a gente incorporou e funcionou bem. Mas o que o Jerkins vai dizer é o seguinte, aqui no Equador, né, perto do Equador, na zona de convergência intertropical, você tem a convergência de ar quente pelos dois lados, ar quente e úmido, né? Aqui, o ar que converge é mais ou menos homogêneo dos dois lados. Não tem muita diferença. Você pegar um pedacinho, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, você não sabe de onde ele veio. Né? Mistura aqui é indistinto. Mesma coisa aqui na célula polar, né? Porque você imagina que vem dos dois lados. É a que converge aqui em cima e diverge na superfície. Mas tem um lugar na Terra que acontece uma coisa curiosa, que é esta convergência aqui. A convergência da célula de Ferrel com a célula polar é uma convergência curiosa. Por quê? Porque, por um lado, o ar que vem de um lado tende a ser mais frio e mais seco do que o ar que converge pelo outro lado aqui, ó, tá vendo? Perceba que, ó, apesar de ser uma região de convergência, o que ficou, né, sendo chamado por eles ali de frente polar, né? Frente no sentido de que é uma região de encontro, digamos assim, de diferentes. Né? O ar que vem por um lado é diferente do outro. E a gente, por definição, hoje chama de frente toda vez que você tiver ar de propriedades diferentes próximos, né, em contato aqui. Então, essa é a essência da discussão aqui. Né? Aqui vão acontecer coisas muito curiosas e interessantes, segundo o Bjerknes e a escola dele ali. Eles eram noruegueses. E faz sentido, então. O pessoal tinha que fazer previsão do tempo, na época da Primeira Guerra e pouco depois. Ele tinha essa missão, o Bjerknes pai teve essa missão, ele tinha lá um instituto lá de inicial, né, um embrião, fazer previsão do tempo, observação meteorológica, essas coisas. Era um cara muito inteligente, muito perspicaz. E foi quebrando a cabeça, observando, pensando, reconstruindo. E era muito difícil, porque na região da Escandinávia, né, onde ele habitava ali, trabalhava, o tempo corresponde a essas latitudes aqui, né, mais elevadas, né, e o tempo é muito variável, hora está frio, hora calor, não sei o que, venta, chove, neva, é uma confusão. É muito difícil fazer a previsão. E no hemisfério sul também é famoso por isso, né? Naquela região em torno da Antártida, um pouco mais ao norte talvez, pega ali Cabo das Tormentas, na Patagônia, é uma região muito difícil também de fazer previsão do tempo, as coisas mudam muito rápido. E esse contraste é muito marcante, hora você está de um lado, hora você está do outro aqui. Né? Ar mais quente, mais úmido, ar mais frio, mais seco. A gente conhece isso aqui em São Paulo também, mas no inverno, né? A gente acaba conhecendo essa oscilação também da frente. A gente está lá no começo do século XX ainda, né?